Essa Gugu tá maluco. Eu não podia deixar de gravar, né? Eu tinha que gravar um vídeo aqui, ter que desabafar aqui com vocês aqui e também saber de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham. Começou a era Fernando Diniz oficialmente na seleção brasileira com o primeiro jogo, né? Evidentemente, já tinha começado, mas hoje, enfim, a seleção brasileira do Fernando Diniz estreou muito bem, né? 5-1 na Bolívia, Neymar dando show, batendo o recorde do Pelé aí, 79 gols, né? O Pelé tem 77, ele fez 78 e no mesmo jogo que fez 78, fez 79. 5-1 Brasil na Bolívia, começou muito bem, Fernando Diniz sendo muito elogiado. Gugu, mas aonde que a gente entra aí? Entra em tudo. Entra em tudo e não tem jeito. O Fluminense vai estar envolvido com a seleção brasileira, Fernando Diniz. Quando você tem atletas do seu clube, né, escalados, convocados para a seleção brasileira, o seu clube já está envolvido com a seleção. Agora, quando você tem o técnico, aí você tem muito mais. Aí você está envolvido de corpo e alma, de tudo. O lance do Fernando Diniz está na seleção, de fato, não é como se fosse o Fluminense na seleção, não. É o Fluminense na seleção, né? Porque não é só o Nino, não é só o André, daqui a pouco o Alexandre que está na seleção de base, daqui a pouco está indo também para a seleção principal. Não é isso. É o comandante, é quem comanda, quem escala, é onde toda a imprensa vai colocar a pressão negativa, positiva, na maioria das vezes negativa. Enfim, essa ligação eu ainda tava pensando ainda, cara, eu tô aqui em Angra dos Reis hoje com a família, cacete, Baixola, Lolô, meus primos, em geral, tá aqui. E eu tava vindo pra cá agora pro apartamento, eu tava pensando, essa ligação do Fluminense é tão doida com a seleção brasileira, tão doida. No vídeo passado eu falei a respeito, né? Primeira carta de seleção brasileira, o primeiro jogo, o primeiro gol, o primeiro capitão, o primeiro gol em Copas do... É tanta coisa, goleiro, o primeiro goleiro da seleção, é tanta coisa que é envolvido com o Fluminense. Eu ainda estava pensando aqui. Além disso, o Zagallo, quando foi campeão carioca com o Fluminense em 1971, né? 1-0, o gol do Lula em cima do Botafogo, né? Que o Botafogo tinha um timaço, a dita Celefogo. O Zagallo, 1970, foi tricampeão mundial com a seleção brasileira, né? Em 71, o Zagallo estava com o Fluminense. E o Zagallo ainda assumiu ainda alguns jogos a seleção brasileira em 71, né? Sendo campeão mundial em 70, ainda assumiu alguns jogos com a seleção brasileira em 71 e foi campeão carioca com o Fluminense em 71. Na época, era o título mais importante, né, do país. Muito mais importante que brasileiro, muito mais importante que a Libertadores, enfim, né? O próprio Tele Santana foi técnico da seleção brasileira nas Copas de 82 e 86. O Tele Santana foi técnico do Fluminense em 69, o 3-2, né? Em cima do Flamengo. E o título brasileiro do Fluminense em 1970, né? Esse time de 1970, campeão brasileiro, que é Félix Oliveira, Assis Galhardo, Didi, Denilson Rezulu, Samarone, Lula, o Flávio Minuano com o Cafuringa. Esse time, que é o time brasileiro campeão de 1970, quem começou esse time, estruturar esse time, foi o Tele Santana em 69, que também foi técnico da seleção brasileira. E o técnico do Fluminense campeão brasileiro em 70, Paulo Amaral, ele foi preparador físico bicampeão mundial com a seleção brasileira em 58 e 62. Então, assim, é tanta coisa misturada, Fluminense e seleção brasileira, que quanto mais eu penso, mais eu raciocínio, a gente vai, né? O próprio Zezé Moreira foi campeão mundial com o Fluminense em 1952, foi treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1954, né? 1954. Copa que o Castilho foi titular absoluto, o Pop Pinheiro foi titular na zaga, né? O nosso goleiro Castilho, 4 Copas do Mundo, bicampeão mundial. Então, assim, é tanta coisa que vai vindo na cabeça, é tanta história que, né, uma história vai entrando dentro da outra história. O Fluminense com a seleção brasileira é tanta coisa junta que a gente fica, até quanto mais a gente pensa, a gente fica bobo, né? E a partir de hoje, gente, a verdade é que o Fluminense está envolvido com a seleção brasileira, através do Fernando, não só através dos atletas, bem como com o Fernando Diniz. Mas com os atletas, todos os times estão acostumados. Agora, com o técnico da seleção brasileira, simultaneamente, já aconteceu, mas o envolvimento é gigantesco. Então, assim, quando a seleção brasileira está jogando, a verdade é que a gente sente como se o Fluminense estivesse jogando. E é para se sentir isso. E é o que eu quero comentar com vocês aqui.
Porque tudo que acontece no jogo reflete no Fluminense. Ninguém quer ver o Fernando Diniz preocupado. O Fernando Diniz perdeu, a imprensa tá pressionando, o cara tá irritado, o cara tá bravo na coletiva, isso abala o emocional do cara e automaticamente vai abalar no Fluminense. A história, teve até um seguidor que falou pra mim assim, pô, Gugu, mas você era contra o Fernando Diniz na seleção brasileira. Era não, sou. Não era não, sou. Continuo sendo contra. Continuo sendo contra. Mas a gente, qual saída que a gente tem? Nenhuma. A gente tem que apoiar, torcer pra cacete pra seleção brasileira aqui. Tô com a camisa. A única roupa que era possível pra hoje era essa daqui, ó. Camisa do Fluminense Futebol Clube aqui. Aí. Calça da seleção brasileira. Cara, a única roupa possível pra hoje era isso. Camisa do Fluminense, calça da seleção brasileira. Por quê? Porque quando eu falei, sou contra porque a minha prioridade da minha vida é o Fluminense Futebol Clube, filho. Nada tira isso, nunca vai tirar. Entendeu? É claro que a gente queria o Fernando Diniz só pra gente. Ia ser muito melhor o Fernando Diniz só pra gente, o Fernando Diniz treinando só o Fluminense. Seria muito melhor o Fernando Diniz, uma hora dessa, tá descansando com a família, passeando, viajando, colocando a cabeça pra dar uma tranquilizada. O Fluminense tem uma semifinal de Libertadores pela frente. Era muito melhor, o Fernando Diniz tá em casa e tudo, não sei o quê. Muito melhor, na minha opinião, né? Não sei a opinião de vocês. Muito melhor, ele tá tranquilo, focado somente no Fluminense, pensando somente no Fluminense, pensando no Internacional, e agora descansando, porque todo ser humano precisa descansar. Não é porque o cara é competente, não é porque o cara, né, tá indo muito bem que o cara não tem que descansar. Não, ele tem que descansar. Ele precisa estar com a família, isso recarrega as energias do cara, isso dá mais gás pro cara. Por isso que você que tá me olhando precisa das férias. Você passear, sai com a família, depois você volta para trabalhar, você volta muito melhor. Por isso que a gente precisa do final de semana. Porque a gente trabalha de segunda a sexta, chega no final de semana, você vai no restaurante, você vai no churrasco, você vai no Maracanã e você volta na segunda-feira, né, com a mente tranquila. Todo mundo precisa de um descanso. Assim como vocês, eu, todo mundo precisa. O Fernando Diniz também precisa do descanso. Só que ele na seleção brasileira não tá tendo descanso. O técnico do Internacional tá descansando, tá todo mundo descansando. Todos os clubes brasileiros estão disputando, tá descansando. Todo mundo que disputa o Campeonato Brasileiro descansando. E o Fernandinho está o quê? Trabalhando, se estressando, ficando nervoso, atrapalhando os cabelos, arrancando os cabelos. Por isso que eu torci tanto, por isso que a gente tem, e é um convite que eu faço para vocês. Torcer para a seleção brasileira, porque torcendo para a seleção brasileira, você está torcendo para o Diniz e automaticamente você está torcendo para um bom ambiente no Fluminense. Um bom ambiente, sem a imprensa encher o saco, sem esses programas de televisão encher o saco, de começar a falar que isso, que aquilo, e agora não adianta. A gente já está, né? A gente está a semifinal de Libertadores. Para bater campeão, né? Disputando que a gente vai pegar um time muito mais forte. Não. Aquele papinho, aquela conversa fiada, que é a conversa fiada, porque quando você enfrenta um grande clube, o respeito está implícito. O respeito, né? A soberba não faz parte desse clube. A soberba faz parte de um monte de clube do Brasil. Do Fluminense, não. A gente sabe do nosso potencial, sabe que o nosso time é excelente e acabou. Só que não adianta. A seleção brasileira, ela entrou de vez na vida do Fluminense de uma maneira que tem jeito. Quando tiver essa... E outra, é uma eliminatória, isso não é um amistoso. Foi o que eu tava falando com a galera ali no bar que a gente estava ali. Não é um amistoso, que é um Fluminense e Marrocos, seleção brasileira, tá vendo? Tô confundindo até o nome. O Brasil e Marrocos, Brasil e Guiana Francesa, né? Não é essa porra, entendeu? É Brasil e Trinidad e Tobago, não é essa porra. Tá jogando, é uma eliminatória de Copa do Mundo. É um jogo importante, um jogo que vale 3 pontos, né? Mas o Brasil sempre vai pra Copa. Beleza, sempre vai, mas pra ir tem que ganhar os jogos, tem que fazer bons jogos, né? Então é um jogo de eliminatória, um jogo tenso, um jogo que, né? Entendeu? Que mexe, tá todo mundo olhando, a outra seleção é que eu falo. Tem 11 de um lado, tem 11 do outro, é isso que não tem jeito, é assim que funciona, entendeu? Então, quando você vai a partir de agora, a partir de hoje, desse jogo, não vai ter jeito. A gente vai ter que torcer, vai ter que estar junto, vai ter que estar inteirado do que está acontecendo na seleção brasileira. Aquela galera que... Eu sempre fui um apaixonado pela seleção brasileira, né? Sempre fui. Vocês sabem lá quando eu mostro o recanto, tem camisa da seleção brasileira, camisa do Romário autografada, tem camisa até do Pelé autografada lá no recanto. Tem um monte de coisa da seleção brasileira lá no recanto, junto com as coisas do Fluminense. Eu sou um apaixonado pela seleção brasileira, adoro a seleção, tá? Mas a partir de agora a gente tem que ter mais engajamento com a seleção, mais atenção, procurar saber o que está acontecendo, como que está sendo os bastidores, conversando com pessoas. Por quê? Porque isso vai impactar o nosso técnico, né? E o Fluminense, com as competições, com a importância que o Fluminense tem no cenário nacional e internacional atualmente, cada vez mais isso vai impactar a gente.
Entendeu? Ah, eu fico amarradão, fico felizão, 5-1, show de bola, começou bem pra caramba. Ah, Gugu, tá a mil maravilha. Não, cara, não tá, assim, tá a mil maravilha? Tá a mil maravilha. Mas eu sempre fico preocupado, sempre. A gente curte, a gente faz vídeo no Instagram, a gente brinca e tal. Por quê? Porque o cara já tá lá. Fernando Diniz tá lá, o que a gente tem pra fazer? Apoiar, torcer pelo cara, torcer pra seleção ganhar. Porque quanto mais a seleção ganha, mais o Fluminense vai ganhar. Porque o cara tá de bom humor, o cara tá feliz, o cara tá alegre, o cara tá sem pressão e o cara volta pro Fluminense bem. Só que vai acontecer um jogo, Deus me livre guarde, mas Deus me livre guarde, não tem que botar nem Deus nessa história, é o esporte. Acontece, o Brasil perdeu, imprensa falando, imprensa batendo, imprensa isso, não sei o que, e acaba impactando no cara, aquela pressão e tudo. O cara volta pro Fluminense com uma energia ruim e o cacete preocupado com a seleção. É a seleção brasileira. Então, é isso que eu queria trocar ideia com vocês, saber de vocês o que vocês acham. Lógico, vamos dar moral, vamos ajudar, vamos, deixar o clima cada vez melhor. É para isso que a gente tá aqui. É para deixar o clima cada vez melhor. Eu confesso a vocês, não queria. Queria o cara só pro Fluminense. Focado aqui, mas já foi. Então, a partir do momento que foi, o que a gente tem que fazer? Apoiar. É igual eu falo pra vocês de atleta. Eu não quero que o Fluminense contrate o determinado atleta. Gugu, mas contratou. Vamos apoiar, Vamos apoiar, vamos dar moral pro cara, porque se o cara é fraco, o cara entra, você xinga aí que não vai jogar porra nenhuma mesmo. Então vamos apoiar o cara. Viu? E dá oportunidade pro cara. Viu que não tem jeito, viu que é ruim pra cacete, aí beleza. Aí nós vamos tirar o cara, nós vamos pressionar pra poder tirar o cara. Entendeu? Mesma coisa com o Fernando Diniz. Foi pra seleção, fez o primeiro jogo, foi muito bem, vamos dar moral, vamos ajudar, beleza? Vamos deixar o clima o melhor possível para ele voltar e voltar bem, entendeu? E também vamos nos preparar para quando as coisas não estiverem saindo 100%, para a gente poder colocar, né? Para a gente poder direcionar, né, os nossos esforços, para poder deixar tudo bem e não deixar impactar o cara, né? Não deixar impactar de forma negativa ele no Fluminense. Porque qual que é a nossa prioridade da seleção brasileira? Meu irmão, legal seleção, mas não vai ter como. Aqui a gente vai pensar 200% no Fluminense Futebol Clube. A gente ama a seleção igual eu amo pra caralho, vou torcer pra caralho e tudo. Mas a minha cabeça tá no Fluminense, meu irmão. Não tem jeito. Não tem como competir com o Fluminense Futebol Clube. Se jogar o Fluminense é minha mãe, eu vou torcer pro Fluminense. Foi igual eu falei lá no Sport TV. Jogar Fluminense é minha mãe, vai torcer pra quê? Pro Fluminense Futebol Clube. Acabou. Entendeu? Não vai ter jeito. Nós vamos torcer pro Fluminense de qualquer jeito. Entendeu? Jogar Fluminense Seleção Brasileira, você vai torcer pra quem? É pro Fluminense. Fluminense Seleção, Fluminense. Fluminense é minha mãe, Fluminense. É isso que vai acontecer. Não tem como, entendeu? Então, confesso a vocês, fico tenso, porque é uma situação diferente. É uma situação que, a gente tá na semifinal de Libertadores, tá muito próximo, entendeu? A gente quer que tudo saia certo, Fluminense, o Brasil, toda hora eu vou o Brasil, que na verdade é esse, Brasil, Fluminense é a mesma coisa. O Brasil ganhou agora da Bolívia, 5-1, beleza, Neymar bateu o recorde, show de bola, só clima bom, energia boa, ótimo. O Brasil vai jogar agora com o Peru, beleza, vamos torcer pra caralho pro Fernando Diniz voltar bem pra gente encarar o Internacional e tudo, e vambora. É isso que a gente tem que torcer pra ficar uma energia positiva, a rede social sempre boa, sempre pro lado do bem, sempre pro lado bom das coisas, entendeu? E vamos que vamos, é isso que tem que acontecer. Coloca no comentário o que vocês acham, o que vocês acharam. Quem quiser falar do jogo, pode falar do jogo também. Quem quiser falar do jogo em termos táticos, o que viu, se já viu alguma coisa do Fernando Diniz, né, do Fluminense, da seleção brasileira, tamo junto. Não tem jeito, meu irmão, a gente foi arrastado para esse mundo e estamos no mundo de seleção brasileira. E não tem como a gente sair, porque o Fernando Diniz, não só os atletas do Fluminense estão lá, mas o nosso comandante está lá. Então a gente vai ter que viver também a seleção brasileira. Saber de tudo que está acontecendo, porque tudo que acontece na seleção brasileira, o Fernando Diniz está envolvido. Então a gente tem que cada vez estar sabendo mais do que está acontecendo lá. Beleza? Coloca no comentário o que vocês acharam aí do jogo, do Fernando Diniz, desse primeiro jogo e da perspectiva para frente, tudo. E né? A gente só pensa em Fluminense Futebol Clube, não tem jeito. E agora a gente vai ter que arrumar um pedacinho do coração para pensar na seleção brasileira, pensando na seleção brasileira, visando o Fluminense Futebol Clube, beleza? Beijo no coração de vocês. O Gugu tá maluco, eu tô aqui em Angra dos Reis, mas vai ter vídeo no canal, de repente eu meto uma live amanhã, eu não vou abandonar vocês não, já é? É Gugu, é nóis. Aqui, gostou do vídeo? Lembrei, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha.
o tchotchomerizinho da inscrição, se inscreva no canal, ativa a sinetinha, porque a qualquer momento o Gugu tá na live, a qualquer momento tem vídeo novo do canal, e é isso. Aparece vídeo 2 horas da manhã, aparece live 1 e pouca da manhã, o Gugu não tem horário, o GPS é quebrado, o relógio é desorientado. Esse é o Gugu Tá Maluco, tamo junto.